Podem sentar, irmãos. E essa palavra ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, destinada ao povo de Éfeso. E dentro de Éfeso havia uma igreja que precisava dessa mensagem. E o Deus a qual nós servimos, Ele conhece a nossa dificuldade, o que nós estamos passando e enfrentando. E diante daquilo que nós estamos passando e enfrentando, Ele prepara uma mensagem para nos encorajar a continuar seguindo e servindo. E não foi diferente na vida do povo de Éfeso. O que o povo de Éfeso estava enfrentando? Um declínio espiritual, uma guerra espiritual. Não era nada físico, os ataques eram físicos. Mas por detrás do ataque físico, tinha uma intervenção maligna. O que nós estamos vivendo nesse momento agora, está ouvindo barulho? Está ouvindo o que está acontecendo? Nós estamos cultuando, mas o que está vindo de encontro a nós? É algo físico, mas por detrás tem algo espiritual, para tentar interferir no nosso culto, na nossa adoração, no nosso louvor a Deus. E a nossa luta tem que ser travada fisicamente? Não, é de outra forma. Eu me alegro porque o apóstolo Paulo, ele ao escrever essa carta, ele estava passando por momentos difíceis. Qual era o momento difícil que ele estava passando? Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 29, você vai ler o versículo 30 e o versículo 31. Nós vamos conhecer o período que ele escreve essa carta, do capítulo 6, era um momento difícil. E qual é esse momento difícil? O apóstolo Paulo está aconselhando uma igreja que está livre, mas ele está preso. Cadeia. É uma prisão comum? Não. É uma prisão domiciliar. Agora você vê o que está acontecendo. O apóstolo Paulo, preso, está aconselhando quem está livre. Ele, dentro de uma prisão domiciliar, está aconselhando uma igreja que está livre. Aleluia! Glória! E aplica na minha vida. Isso é forte. Ele mesmo preso não deixou de exercer o seu ministério. Ele mesmo limitado não deixou de exercer a sua vocação. A prisão não impediu dele cumprir o seu propósito. A prisão aqui representa a limitação. E muitas das vezes nós somos limitados. E muitas das vezes problemas surgem para tentar atrapalhar o propósito de Deus na nossa vida, ou para tentar atrapalhar aquilo que nós estamos tanto almejando, tanto desejamos. Eu tenho um propósito, eu tenho um foco. Vai ser fácil? Nunca é, nunca foi, não está sendo. Nem para o próprio Cristo foi fácil. Quem dirá para a igreja dele? E o apóstolo Paulo, tendo consciência daquilo que ele está vivendo, daquilo que ele está passando, ele aplica o seu ensino e ele diz: nós precisamos vestir as armaduras, porque sem elas nós não vamos vencer e nós não vamos romper. Aleluia! Ele prepara uma mensagem e essa mensagem se encaixa com aquilo que a igreja de Éfeso está vivendo. Agora eu te pergunto: o que é armadura? O que é armadura? E qual é o propósito da armadura? Vamos lá entender o que é armadura? A armadura são armas que juntas formam veste de guerras. Qual é o propósito da armadura? Qual é o propósito da armadura? É blindar o soldado no campo de batalha. Aleluia! Gente, Glória! eu vejo pessoas que entram com partes da armadura e são feridos. A recomendação é: tomai sobre si toda. Não é parte dela, não é só capacete, não é só coraça, é toda. E mesmo assim corre um grande risco de estar vestido toda a armadura e ser ferido. Nós não estamos livres disso, mas a recomendação é: vestir toda a armadura e entre no campo de batalha. Porque quem está atacando é a igreja, e quem está contra-atacando é o inimigo da igreja. Agora, olha o que mais de engraçado eu tiro dessa lição.
Você já parou para pensar que nos momentos mais delicados da nossa vida, nós geramos milagres e testemunhos? Os momentos mais difíceis dos grandes homens de Deus na Bíblia foram os momentos que eles mais experimentaram e desfrutaram do poder de Deus. Aleluia! E não Glória! é diferente da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele fica aproximadamente 2 anos preso. E dentro desses 2 anos, sabe o que ele gera? Sabe o que ele contribui para o reino? Ele não é alguém que se conformou com a situação, é alguém que não se contentou com o que ele está vivendo e diz, ele, com as suas atitudes, ele diz: não posso ficar parado. Fisicamente eu não posso ir, mas as minhas palavras irão. E dentro da prisão domiciliar, 2 anos, ele escreveu 4 cartas. A primeira foi Éfeso, a segunda a carta de Filipenses, a terceira Colossenses e Filemão. Olha como ele contribuiu. Olha o quanto ele cresceu, quanto amadureceu. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, ele sentado numa prisão e vendo os guardas romanos o guardando. A inspiração dessa palavra foi o seguinte: pois as armaduras de Romano. Aleluia. Ele viu a couraça do soldado, ele viu o escudo, ele viu a espada. Ali nasceu uma mensagem que foi tão necessária para aquele momento, quanto tão necessária é para esse momento que nós estamos vivendo. Aleluia! Glória! E eu fico vendo todo o enredo dessa história, toda a construção dessa história, é que ele cresceu, ele colaborou com o crescimento do Evangelho preso. Sabe onde eu quero chegar? Preso ele teve ajuda. Eu tiro daqui que ninguém chega a lugar algum sozinho. Isso eu aprendo com essa passagem. Porque o apóstolo Paulo, ele escreveu, mas quem foi o canal que levou a essa carta? Chico é o nome do rapaz. Ele que foi o responsável por levar a mensagem. Teve alguém que foi inspirado, teve alguém que foi encorajado a levar. Na nossa caminhada, na nossa trajetória, nós temos que ter a consciência de que nós não vamos chegar a lugar algum sozinho. É por isso que nós precisamos estar em unidade, congregando, porque juntos somos mais fortes para espalhar. Aleluia, Deus! Glória! Já viu um exército? 3 aqui, 2 ali. Não, o exército está aglomerado junto num propósito: vencer a batalha. Eu aplico isso para a nossa vida, para o nosso ministério, para o nosso dia a dia, porque o apóstolo Paulo ele recebeu uma orientação, uma inspiração divina, e ele aplicou isso na sua vida. E ao aplicar na sua vida, ele compartilhou isso. Temos compartilhado aquilo que nós temos vivido com o nosso Deus. Temos compartilhado tudo isso que nós estamos vendo e vivendo. Porque eu fico vendo, porque o versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no pastorismo. É isso que a Bíblia diz? Fortalecei-vos no Senhor. O pastorismo ele é limitado. A tua esposa, o teu marido, o teu filho, ele tem limitações. E quando nós tivermos esse entendimento que o nosso Deus ele tem um poder ilimitado, o teu pastor ele pode até um determinado tempo, momento, mas o nosso Deus não. Eu costumo dizer que Deus ele não tem poder, ele é o poder. Aí sabe mais o que diz o versículo 11? Revestidos. O que é revestir? É vestir sobre. Eu estou com esse lenço, essa blusa, mas sobre essa roupa eu visto as armaduras de Deus. E aleluia! as armaduras de Deus, eu estou vestido do próprio Cristo.
para vencer esse mundo, para romper